queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? A aula de número 47 traz como objeto de conhecimento reconstrução das condições de produção, circulação e recepção, apreciação e réplica, detalhamento, leitura, estudo, análise e reconhecimento dos textos literários. Muito bem, então vamos para a nossa aula. E aí, gente, olha só o que eu trago para vocês, certo? Eu trago o quê? Essa literatura, vocês reconhecem, né? Esta literatura que alguém já leu, alguém já viu a exposição desses pequenos livros com essas ilustrações, coloridos. Vocês conhecem essa literatura? Ó, uma dica, ela é muito conhecida, ela é muito popular no Nordeste. E aí, ajudou essa dica? Já sabem? Sim, com certeza você já sabe que eu estou falando do quê? Do cordel, né? Essa literatura é uma literatura antiga e muito famosa na parte do Nordeste aqui do nosso Brasil, né? Então, quem já viu sabe o quanto ela é bacana, quanto ela é cantada e fala muito do nosso povo. Vamos saber como surgiu essa literatura? Atenção! Como surgiu o cordel? A literatura de cordel começou com o trovadorismo medieval. A produção literária do período é chamada de cantigas. Elas eram cantadas pelos trovadores e frequentemente acompanhadas de instrumentos musicais. Era através dos trovadores que a população tinha acesso às histórias e notícias, uma vez que, na época, a maioria era analfabeta. Com o avanço da tecnologia, surgiu a impressão e o que era apenas cantado, agora passa a ser impresso e apresentado pendurado em cordas nas ruas. Essas histórias foram trazidas pelos portugueses e se popularizaram no Nordeste, ficando conhecida como literatura de cordel. Olha só, vocês viram como ela é antiga, então começou lá, olha, só sendo cantada, porque não tinha ainda, né, a questão de livros, de imprimir, não era fácil, certo? Então era cantada. Com o tempo foi se desenvolvendo até chegar nessa literatura de cordel que a gente conhece e onde foi muito utilizado foi lá aqui no Brasil, na parte do Nordeste, certo? E agora eu quero apresentar para vocês um texto, né, de cordel. Prestem atenção aí. Sou fio das mata, cantor da mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de mil. Sou poeta das brenha, não faço papé de algum menestré ou errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola a percura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o fio do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo da roça e do zeito. E às vezes, recordando feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. Muito bem, nós acabamos, né, de ouvir o poema lá do Patativa do Assaré, certo? Vocês conhecem esse escritor, esse cordelista, né? Que ele falava que ele não era cordelista, que ele só escrevia, né? Então, olha só, para quem não conhece, vejam só a imagem, ó.
Patativa do Assaré, certo? Ele faleceu em 2002. Então, o nome de batismo é Antônio Gonçalves da Silva e nasceu no dia 5 de março de 1909 na cidade de Assaré, Ceará. É um dos mais importantes representantes da cultura popular nordestina. Ele foi poeta, compositor, cantor e improvisador cearense do século XX. Ele dedicou a sua vida à produção de cultura popular, tá bom? Então, voltada para o povo marginalizado e oprimido do sertão do Nordeste. Vejam que ele usa uma linguagem simples, porém muito poética, destacando-se como compositor, improvisador e poeta. Produziu também literatura de cordel, porém nunca se considerou um cordelista, né? Ele diz que ele não é cordelista. Mas sim, a gente sabe que ele é, porque ele escreveu e muito bem, né? Dava melodia aos seus textos, tá? Então ele diz que não é cordelista, mas ele era assim. A gente diz que sim, né? Vamos verificar aqui qual a diferença entre cordelista e repentista. Vejam só, o cordel feito pelos cordelistas é escrito com rimas, com traços de oralidade, divulgado em folhetos. O repente, feito pelos repentistas, é baseado na poesia falada e improvisada, geralmente acompanhada de instrumentos musicais, né? Então vejam aí que o cordel é escrito com rimas, vai ter ali a questão da oralidade, porque a gente trabalha muito essa questão do dia, né? Do trivial ali, tá? Da rotina. Já o repentista é muito no improviso, né? Não é que uma coisa, então, faz uma rima aqui, então ele vai lá e faz na hora, tá? E aí ele acompanha bastante a questão dos instrumentos, tá? Se a gente for ver a questão do instrumento, vem lá da origem, né? Lembra que a gente acabou de ver o texto de como surgiu o cordel, tá? Então, pode acontecer de o cordel vir, sim, também com auxílio de estrutura, de instrumentos musicais? Pode vir também, né? E a gente viu que tem muita rima, tá? Então, olha só, vamos agora verificar o poeta da roça. Olha aí, a gente acabou de ler, né? Então, veja que sou o fio das matas, cantor da mão grossa, né? Então, veja como ele faz essa linguagem mais simples, certo? Ó, trabalho na roça de inverno e de estio, a minha chopana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de mil. Então veja como ele vai descrevendo a sua vida simples, né? Que ele é o filho lá da mata, que ele tem a mão grossa de tanto trabalhar na roça, né? E ele fala da chopana, que é a casa dele, que é feita como? De barro, provavelmente a telha é também de palha, né? Inclusive, quando ele fuma cigarro, ele não tem condição de comprar o cigarro que a gente vê assim, não. Ele mesmo faz o cigarro dele com a palha do milho, né? Então, ele fala assim, sou poeta das brenhas, não faço papel, ó, não faz papel de algum menestreiro, ou errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola à percura de amor, né? Então veja que ele não vai fazer esse papel de estar procurando amor, porque até mesmo ele nem tem tempo, ele precisa trabalhar muito, né? Ó, não tenho sabença, pois nunca estudei. Veja aí que ele fala que ele não tem sabedoria, não tem conhecimento, porque ele nunca estudou. Apenas eu sei o meu nome assinar. Vocês estão percebendo como tem ali a pegada da questão da fala, né, da oralidade, marcas de oralidade? Ele fala, ó, sei, né, sabença, tá vendo? Ele assinar, olha só, acentuado em vez de assinar, né? Ele suprime esse R exatamente para mostrar a oralidade, né? Como essa pessoa lá do sertão fala, para mostrar, chegar mais próximo possível do leitor,
como é uma pessoa do sertão, das antigas. E eles falam exatamente pela falta de estudo, né? Meu pai, coitadinho, vive sem cobre e o filho do pobre não pode estudar, porque ele precisa ajudar a família, então não tem tempo. Ou ele estuda, ou ele trabalha para ter o seu sustento. Então, sempre eles optam pelo trabalho. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça no rico salão, né? Ele não pode entrar no rico salão. Meu verso só entra no campo da roça e nos eito. E às vezes, recordando feliz mocidade, canto uma saudade, né? Que mora em meu peito. Então, tá vendo que os versos dele não vai entrar lá na praça, num salão de rico. Sabe por que não vai? Porque não tem ali aproximação de realidade. Num salão rico, as pessoas não falam desse jeito, as pessoas não conhecem as dificuldades, as pessoas vão estudar. As crianças têm a oportunidade de estudar ao invés de trabalhar, né? Então, estão vendo aí como é a pegada do que ele traz aí dentro do nosso cordel, né? Mostrando a realidade desse povo, certo? E aí, isso mostra muito as questões sociais e culturais de vida pelo povo. Tá vendo como eles são desamparados em muitas coisas? Então, para isso, eu vou mostrar para vocês, eu quero que vocês fiquem atentos ao vídeo onde fala sobre as questões sociais desse povo. Atenção! Olá, aqui é a professora Shirley Botelho do Componente de História. Eu tô aqui para explorar com vocês um pouquinho da vida rural do Nordeste brasileiro no início do século XX. Esse período ele é marcado por profundas desigualdades sociais e econômicas. Isso porque a estrutura agrária era dominada pelos latifúndios, onde a terra estava concentrada nas mãos de poucos, enquanto a maioria da população vivia como meeiros, arrendatários ou trabalhadores sem terra. As condições de vida elas eram extremamente precárias, com moradias simples de taipa, escassez de serviços de saúde e saneamento básico, o que resultava em altas taxas de mortalidade naquela região. A economia ela era majoritariamente de subsistência, então muitas famílias produziam aquilo que era necessário para sobreviver, sem muito excedente para comercialização. As recorrentes secas que ocorriam faziam com que a população fosse forçada a migrar para outras regiões em busca de melhores condições de vida. E vamos falar um pouquinho de cultura, né? O Nordeste se destacava pela rica tradição oral, com histórias e cantos que eles eram transmitidos de geração em geração. As festas religiosas e populares, como as festas juninas e procissões, eram momentos de grande importância social e são assim até hoje. Em relação à culinária, ela era baseada ali na mandioca, milho, feijão e o artesanato, como redes e cerâmicas, também eram elementos centrais na vida cotidiana. Apesar das dificuldades que esse povo enfrentava, a vida rural do Nordeste ela era vibrante e de resistência. A música, como o forró, o baião e as danças típicas, elas desempenhavam um papel muito importante na manutenção da identidade cultural. Por fim, com tentativas esporádicas de modernização e algumas políticas públicas, muitas áreas rurais permaneciam muito isoladas. Então a chegada da imprensa e do rádio começou a conectar essas comunidades com o restante do país. Mas essa transformação ela ocorreu de forma lenta. Muito bem, então vocês viram essas questões sociais envolvendo principalmente a questão do Nordeste, né, que é onde é bem popular essa literatura que nós estamos estudando hoje. Então vocês perceberam que as condições geográficas influenciaram, né, influenciam a vida desse povo, a questão da seca, então exige muito mais trabalhos deles, né? E aí ele fala muito sobre a questão do costume, da tradição da oralidade. Como
como a gente viu nos nossos poemas, né, lá na questão do poeta, ele mostra que ele não estudou. Então, como é que a gente vai passar ensinamentos para os próximos através da escrita se eu não sei escrever? Então, acaba-se que essa tradição da oralidade é muito forte, exatamente por essas condições de não ter estudo. Então, os nossos avós, por exemplo, não tinham condições de estudar. A maioria estudou o quê? Até a 4ª série, né? 3ª série, que era até onde eles poderiam, sei lá, assinar e ler muito básico alguma coisa. Então, era costume. A minha avó mesmo, né? Aqui do interior do Amazonas, ela estudou até a 5ª série, que era onde dava o máximo. O restante você tem que trabalhar, porque era o mínimo que você precisava para trabalhar e conseguir um emprego um pouquinho melhor do que eles viviam lá no interior. Então, no Nordeste acontecia essa mesma coisa, né? A questão do trabalho, as condições geográficas, né? Um pouco mais distante, então as questões políticas, né? de saneamento básico, as coisas que a gente precisa do auxílio do governo não chegam com tanta facilidade, obrigando esse povo, né, acaba sendo mais sofrido, mas nunca perdem a alegria e criando ali o quê? Os seus costumes, suas tradições, tanto que as danças, as festas juninas enchem os nossos olhos, né? Então essa é a pegada do cordel, mostrar esse lado do povo, né, do dia a dia, não só da sofrência, mas também da sua alegria, né? Então vejam só mais um poema aí, né, escrito como cordel, falando sobre esse dia a dia, porque o cordel traz isso, né? O dia a dia. Então vejam só, o agregado e o operário. Olha só, então vamos lá. O agregado e o operário. Sou matuto do Nordeste, criado dentro da mata, caboclo, cabra da peste, poeta cabeça chata. Por ser poeta roceiro, eu sempre fui companheiro da dor, da mágoa e do pranto. Por isso, por minha vez, vou falar para vocês. O que é, o que é, eu sou e o que canto. Sou poeta agricultor do interior do Ceará, a desdita, o pranto e a dor, canto aqui e canto acolá. Sou amigo do operário, que ganha um pobre salário, e do mendigo indigente, e canto com emoção. E meu querido sertão, e a vida de sua gente. Então vejam só, né, que esses nossos poemas, novamente, ele está falando sobre a vivência, ele fala que ele é um poeta agricultor lá do Ceará, certo? Aí ele põe assim, ó, a desdita, o pranto e a dor, canto aqui, canto acolá. Sou amigo do operário que ganha um pobre salário, e do mendigo indigente, e canto com emoção, e meu querido sertão, e a vida de sua gente. Então veja que ele fala que ele canta, ele expressa, ele passa, certo? Esse do dia a dia, ainda assim com emoção, e ele ainda fala assim, querido sertão, né? Ele expressa a vida dessa gente que vive lá no sertão. E ele ainda fala assim, que ele é o poeta, e ele canta tanto aqui como acolá. Então ele fala que ele é amigo, ele tá ali, ó, lado a lado, com o operário que ganha um pobre salário. Ou seja, o operário que está na cidade passa também pelas mesmas dificuldades do agricultor, porque ele ganha um salário assim baixo, que não vai suprir suas necessidades, então ele também, né, está à margem da sociedade, assim como o mendigo, né? O mendigo não ganha nada, é outro que está à margem da sociedade. Então ele fala aqui, né, sobre essa vivência das pessoas que vivem à margem da sociedade, que passam pelas dificuldades e que muitas das vezes, como diz, né, à margem, eles são o quê? Invisíveis nessas dificuldades, né? Ah, ele é operário, ele ganha um salário, ele trabalha, ele tem como se sustentar. Será que realmente
esse salário é suficiente para ele se sustentar? Talvez aí, ó, ganha um pobre salário, e ele fala sobre a questão desse agricultor, é exatamente sobre isso. O agricultor, ele vai lá, ele planta, né? Mas será que ele tira o suficiente para o seu sustento? Será que para a gente viver a gente precisa só de alimentação? Como vocês viram, né? A professora Shirley falou, a família vivia muito o quê? Da agricultura familiar, então eles o quê? Produziam alimentos, mas somente para o consumo, não era assim pensando, eu vou vender e vou conseguir mais dinheiro, que aí eu vou conseguir, como é que eu posso dizer assim? Remédio para saúde, não tem, era só para comer. Então vocês percebem ali a comparação, né, do agricultor, do mendigo e do operário, que eles vivem ali em locais diferentes, porém acabam ali compartilhando uma certa vivência na questão da dificuldade do dia a dia, que não é fácil. O operário de uma fábrica, né, ele passa calor, dependendo dessa fábrica, calor, tem ali as suas desavenças no seu trabalho, toda a dificuldade, e no final do mês o salário ainda é pequeno, que não supre a necessidade de uma pessoa, imagina de uma família, né? A mesma coisa o agricultor, ele planta, ele tá ali sol a sol, batalhando, e muitas das vezes o que ele consegue tirar é malmente o alimento para aquela família, né? Mas como eu falei para vocês, para viver a gente não é só de alimentação, a gente precisa de mais, certo? Então esses nossos 2 poemas ali que a gente está vendo durante a nossa aula, a gente consegue perceber que eles apresentam uma linguagem muito popular, bastante oralidade, né? O poema ele traz como ferramenta de protesto, né? Uma vez que ele fala lá das dificuldades, compara a vivência de pessoas em ambientes diferentes, mas mostrando o que cada um passa, né? A dificuldade para se alimentar, para viver, como eles são ainda invisíveis. Então esse poema, ele tem essa pegada de protesto, mas ele fala que apesar dessa toda que sofre, ele canta com muita emoção, ele tem vontade de viver, vontade de vencer. E isso é verdade, né? A gente vê bastante os nordestinos que eu conheço, eu não vejo nordestino triste, né? Ele pega ali da dificuldade dele e consegue tirar uma graça e todos os dias levantar firme para enfrentar a vida que não é fácil para ninguém, mas ele sempre tá ali, ó, com um sorriso no rosto, que é super importante, né? O poema também destaca um compromisso social, né? O cordel, por ele tratar dessas coisas do dia a dia, ele traz esse protesto, então tem um compromisso social de divulgar isso e questionar, querer melhorias, né? Esse cordel hoje em dia passa por tantas pessoas e quem sabe, né, melhora a vida dessas comunidades que residem mais distante, onde tudo é mais difícil, né? Com o tempo que, se Deus quiser, futuramente vai evoluir, né? E aí, como eu disse para vocês, se fala do dia a dia, ele traz essa reflexão, tá bom? A reflexão do dia a dia lá do nordestino, né? E aí ele fala, não só do Nordeste, fala do caboclo, né? Então vejo que ele traz essa vivência de todos que vivem na simplicidade, né? A gente fala lá do agricultor do Nordeste, mas nós temos aqui também os nossos pescadores e agricultores aqui do Norte. Quem mora nas regiões mais ribeirinhas sabe das suas dificuldades, né? Sabe de como tem a dificuldade para estudar, para se locomover, se vestir, né? Então vejo que o cordel dá voz a essas vivências, né, de dificuldades do dia a dia. E aí, lógico que para trazer muito mais próximo do leitor, ele vai pegar a questão da oralidade. É muito comum aqui na nossa região também a oralidade, né? Quem mora no interior sabe o quanto a oralidade é importante. Essas histórias que vão passando, né? De pai para filho, do avô. Quem aqui nunca sentou numa roda e vai ouvir as histórias que os avós falam que vão passando? Sempre vai ter uma recordação. E de repente pode ser você escrevendo um cordel, contando todas as histórias vividas pelo seu pai, pela sua avó, bisavó, até mesmo por você, né? Dando voz a esse cotidiano em forma também de protesto,
Certo, gente? Muito bem. Vamos lá verificar nossa mais uma cartela aí. Ó, como eu falei para vocês, né? Nós temos aí nos dois poemas que a gente apresentou, tanto lá do poeta quanto o do agricultor e acho que era agricultor e a operário, né? Eles abordam muito essa linguagem popular, né? E aí, ambos estão trazendo a questão de protesto, né? Lá ele fala sobre a questão dele não poder ter, ele não tem estudo, que a casa dele não tem uma estrutura boa. Se a casa dele lá, no nosso primeiro poema, traz, né, a casa feita de barro, então você já sabe que não tem ali também um saneamento básico, né? Então vejam que é uma forma de protesto, sim, né? Mostrando o que é o mínimo para uma população, né? Para uma família, eles não têm, tá bom? E aí ele fala sobre o compromisso social, acabei de falar isso para vocês, né? Que ele tem esse compromisso de trazer essa realidade, fazer uma reflexão sobre o cotidiano. Então, ambos vêm trazendo isso, tá? Lá, quando ele fala sobre as condições de trabalho, porque se ele se compara ao operário, ao mendigo, ele também está falando sobre as condições de trabalho que essas pessoas têm. Então, muitas das vezes são expostas a até risco de vida e o salário não é lá aquelas coisas. Então, vejo que ele traz essa reflexão do cotidiano, não só lá do Nordeste, mas como de um todo. Tá certo, gente? Muito bem, então a nossa aula foi sobre literatura em cordel, tá? Então a gente viu que o cordel vai trazer o quê? Rimas, certo? Vai trazer questões sociais, falar do nosso dia a dia, vai apresentar oralidade, porque é uma característica dele, assim como o repentista, né? A diferença que a gente viu é que o repentista é algo mais improvisado, em cima da hora, e traz a questão dos instrumentos musicais, mas ambos fazem parte da nossa cultura, né? Principalmente porque eles são ligados pela questão da oralidade, simplicidade, do cotidiano, tá bom? Então, o cordel é isso, eu desafio vocês a conhecerem um pouco mais sobre o nosso poeta da aula, né? Bem conhecido no meio literário, a importância dele para a nossa cultura brasileira, certo, gente? Muito bem, então não esqueçam, tá? O que a gente aprendeu hoje? Cordel. Vamos fazer um cordel? Né? Não esqueçam, trabalhe no cordel a questão do protesto, das questões sociais que o nosso povo vive bastante isso. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!